Você acredita em destino? Você acha que está tudo escrito lá em cima e que as coisas devem acontecer como estão supostas a acontecer porque alguém lá em cima desenhou tudinho pra gente? Pois é, eu tenho a tendência a acreditar em destino, mas muita gente discorda. E existe também a presciência, a predestinação, tanta coisa que parece explicar sucessos e insucessos nossos, não é verdade? Bom, para conversar sobre tudo isso e muito mais, eu trouxe ela, justamente ela, aquela mulher que mexe com a nossa cabeça quando vem aqui, que a gente sai em parafusos, mas enfim, é com ela que nós aprendemos. Então, aqui está a Darlene. Tudo bem, Darlene? Tudo bem, Wesley. Doutora Darlene Troncois. Telespectadores. Mas você sabe que você vem aqui, você mexe com a gente, né? Isso é bom. Isso é bom? Isso é bom, porque pode mudar um destino. Mexer com alguma coisa pode mudar um destino. Então você acredita em destino? Ok, peraí, muita calma nessa hora, o Sala News já está no ar. Eu quero fazer um programa de televisão só com a Darlene. Cada dia um assunto diferente. Pode ser? No divã com a Darlene? Quem sabe? Não é? Pode pensar. Ok, então no divã de hoje nós estamos aqui para falar sobre destino. Olha, Darlene, eu tendo a achar que está tudo escrito lá em cima, que as coisas não acontecem por acaso. Enfim, que Deus está no comando. Então, e aí? Não é assim, não? A própria ideia do destino é isso, né? De que existe algo predestinado, pré-determinado, pré-estabelecido, planejado para cada um de nós humanos. Mas essa ideia de um destino, ela nasce com o próprio homem, com a condição humana. E o que é inerente, o que é próprio dessa condição humana? Talvez uma das primeiras experiências do homem tenha sido em relação ao seu próprio desamparo. E o homem primitivo, por exemplo, se a gente pensar o homem dito pré-histórico, ou seja, aquele que não conseguiu escrever, né, deixar registrado como marca da sua experiência a escrita, mas ele tinha os desenhos, né? O homem das cavernas. O homem das cavernas, o seu temor e o seu desamparo frente à natureza, por exemplo, eram imensos. Então, e a cada criança que nasce, de alguma maneira, é como se ela atualizasse, não é? Esse desamparo, essa experiência desse desamparo, né, primordial do homem. Então, a gente pode pensar, Freud descreve isso num belíssimo texto chamado O Futuro de uma Ilusão, não é? Então, ele vai colocar na conta da ilusão, não do erro, da ilusão. Inclusive, ele vai tentar diferenciar erro e ilusão. Então, não é um erro pensar num destino, de forma alguma. Mas ele não vai deixar de apontar, por exemplo, de que a ideia do destino como sendo alguma coisa pré-determinada e uma ideia que vem, de alguma maneira, nos proteger de um perigo que o homem percebe, ele se dá conta de que não é só externo, ele é um perigo interno, a angústia, por exemplo, e que está relacionado com o perigo externo, as forças poderosas da natureza, por exemplo. Então, essa ideia de que tem, porque passar da ideia do destino para da ideia de proteção, né, do pai e a religião como sendo a religião do pai, né, ou dos pais, dos antigos deuses, né, como sendo aqueles que teriam o controle da nossa vida, da nossa experiência, né? Freud vai colocar isso na conta da tentativa do homem de se defender, tanto desse perigo externo, né, as forças da natureza, né, e contra o perigo interno que é a angústia que vem do seu próprio desamparo. De saber que nós somos finitos? Mortais. Então, essa ideia é fundamental, interessante isso que você está trazendo, porque a ideia do destino, ela está ligada à ideia da morte. Da mortalidade. Então, o único destino, o que a gente sabe que vai acontecer é que a gente é mortal. Ok, o destino que está escrito é esse. Exatamente. É nesse que você acredita? Exatamente. Okay. Nós somos mortais. E no meio caminho? Então, o meio Encontrei caminho aquela pessoa e é não foi por acaso, pura. porque eu fechei com ela um grande negócio. Estava escrito isso hoje, não estava não? O meio caminho é a angústia pura, né? Se a gente pensar em cada um de nós de forma isolada, a gente pode pensar que existe alguma coisa, no plano da natureza até, né? Por mais que o homem, Freud vai colocar, por exemplo, a religião num dado momento e ainda hoje, porque um discurso ele não elimina o outro, eles passam a subsistir, mas o homem ele desenvolveu ideias,
técnicas, se a gente pensar em última instância, todas para controlar o incontrolável. Né? Tentar eliminar da vida a morte, a angústia da solidão, da possibilidade da solidão. Então, por exemplo, imaginar que alguém possa saber onde está o nosso parceiro amoroso, por exemplo, a nossa cara metade. Então, eu prefiro pensar, né, para me defender da ideia de que posso não encontrá-lo, de que isso está escrito em algum lugar. Porque é confortável também, não é? Então, traz um certo conforto. Para mim, angústia. Por outro lado, para mim, angústia. E por outro lado, se a gente pensa que está tudo marcado, isso também é angustiante. Então, a ideia do destino ela é paradoxal. Porque se por um lado tudo está escrito, que vai me proteger, por exemplo, das forças da natureza, das forças destrutivas da natureza, das injustiças, das próprias injustiças humanas, porque cá para nós somos agressivos, injustos, né? Não porque somos maus, mas porque há diferenças entre... Mas a maldade, ela faz parte da experiência humana. Freud, por exemplo, ele diz com clareza, no Mal-Estar na Civilização, um outro texto brilhante, no mal-estar ineliminável da civilização, não é? Então a gente encontra meios de se colocar diante desse mal-estar, mas é impossível de eliminá-lo. A ideia então do destino ela é paradoxal, ao mesmo tempo que ela me protege, né, tanto desse perigo interno, de nós mesmos. Sócrates dizia, nem o homem é capaz de se proteger de si mesmo, a não ser criando suas ilusões. Né? As ilusões servem para isso. E o destino poderia estar numa dessas ilusões? Poderia estar numa dessas. Seria uma ferramenta de escape, uma ferramenta de autoconsolo, uma ferramenta Exatamente, um mecanismo bálsamo psíquico. Para angústia. Exatamente, um mecanismo psíquico contra a angústia. Mas, por outro lado, se as coisas estão determinadas demais, isso me retira a condição daquilo que é inerente à minha própria condição também, que é o desejo, ou seja, a possibilidade de cada um de nós, poder traçar algo da nossa experiência, da nossa vida. É verdade, ao mesmo tempo que ele é confortante, ele também ele é inibidor. Exatamente. Você não pode fazer de acordo com o seu desejo, porque o destino já traçou diferente. Exatamente. Ok, paradinho para os comerciais, voltamos já, o assunto ferve, hein? E onde entra Deus nessa história? Que sabe de tudo, que sabe do começo, meio e fim de cada um. Vou falar sobre isso no próximo bloco, hein? Minutinho só, voltamos já. Como eu queria ter hoje 2 horas, 3 horas, 4 horas de programa para tentar entender se está tudo escrito nas estrelas ou não. Se o destino realmente é quem manda na nossa vida. Pois estou conversando aqui com a Darlene Troncois, que é a nossa querida psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise, enfim, a ficha dela é grande, mas como ela é bem conhecida de vocês, eu posso apenas dizer que ela é fera. Então vamos lá, Darlene. Você me disse no bloco anterior que tudo é angústia, certo? Nós nascemos em angústia. Então tendemos a pensar que o destino pode suprir algumas respostas para essa angústia, não é isso? Sim. E por isso a ideia do destino está bem ligada à ideia de Deus, né? Os gregos antigos, por exemplo, criaram o Olimpo. O Olimpo nada mais era, e o oráculo, o que era o oráculo de Delfos, né? Onde eles iam buscar uma resposta para a sua vida, o que poderia acontecer. E os deuses teriam essa resposta. Uma resposta divina. Okay. Exatamente. Né? Então essa ideia dos deuses no politeísmo, ela surgiu como tentativa de dar um sentido antecipado e proteger, portanto, o homem da sua angústia primordial, da angústia de ter que, a cada dia, criar um sentido para a sua vida. Então, se eu acredito que tudo está marcado, eu posso descansar um pouco em relação a isso que é provocador. O desejo é provocador, né? Ele provoca, ele perturba, ele é perturbador, porque ele precisa de um sentido o tempo inteiro e de uma nomeação. A gente precisa nomear o tempo inteiro. Então, a gente vai buscar do outro essa nomeação, né? Nos gregos antigos. Então, todas as ideias, a filosofia, a própria ciência, e a ideia de Deus, Pai, que pode proteger e prever, né, as coisas e castigar. Então, daí, todo o avanço da civilização em relação à moralidade, por exemplo, a ideia de que um Deus Pai Todo-Poderoso poderia organizar, orientar e punir as imperfeições humanas no sentido dessa moralidade que viria para proteger o homem, principalmente dele contra ele mesmo,
Tanto que o século XVIII foi fundamental na criação dessa ideia do destino, dessa ideia moderna do destino, não é? Porque o homem se libera, porque ele se decepciona, de uma certa maneira, com essa ideia de Deus. A gente teve a Idade Média, onde ela foi central, não é? E o classicismo retoma algumas ideias antigas, mas coloca o homem, no início da experiência, um homem supostamente livre. Um homem que nasceria livre, né? Portanto, fazedor, né? Ele teria os elementos, ele seria a tessera, ele teria a máquina de fabricar o seu próprio destino. Mas isso coloca o homem diante das... Pascal, nessa época, diz: o homem é um grão de areia perdido na imensidão do universo. E Freud, de alguma maneira, a psicanálise, depois Lacan, vem contrariar um pouco isso. Porque, de alguma forma, o que Freud vem dizer? Nós nascemos determinados, sim. E nós estamos sujeitos, sim, a alguma coisa injusta, catastrófica e trágica. Mas né? Alguma coisa me ultrapassa. Que pode acontecer. Exatamente. Ou não. Isso. Então, por isso que Aristóteles, por exemplo, ele tenta, pela lógica, estabelecer 4 categorias, que é do contingente, do possível, do impossível. São 3 categorias: contingente, possível e impossível. Né? Então, existe essa contingência, né? Algo do que pode e o que não pode, mas isso me ultrapassa. Em relação a isso, por exemplo, eu não tenho controle algum. Ainda que o homem, com a ciência, né, que é essa outra tentativa de tentar se proteger, né, dos males que lhe ultrapassam, ele ao mesmo tempo cria condições de se destruir, né? O arsenal atômico está aí para isso, o homem é capaz de se destruir. Destruir até o seu próprio, né, planeta? Exatamente. Nós temos algo de destruidor. Né? Então, a morte ela é ao mesmo tempo temida e ao mesmo tempo desejada. Ela é temida porque a perda, por exemplo, do ser amado provoca uma dor, né, muito grande, e o homem toma consciência da morte, de que ele é mortal. Ele não sabe o que é a morte, né? Ele sabe que ele é mortal pela morte, pela perda do seu semelhante. Não é? Então, essa experiência está inscrita, não é, para nós, humanos, ela é inegável, ela é trágica. Então a gente tenta se proteger dessa ideia, mas de uma certa forma em vão. De uma certa forma em vão. Porque essa força, né, dessa precariedade e dessa injustiça, por exemplo, disso que nos ultrapassa, né, isso aparece toda hora. É o real que insiste em comparecer e que é incontrolável. E Freud vai dizer que, além disso, nós somos, de alguma maneira, determinados pelo desejo do outro. O ser humano ele é filho do desejo do outro, que marca a carne, marca a nossa conduta. Então, de alguma maneira, assim, Freud vem na tradição humanista, mas ele se contrapõe à posição humanista porque no humanismo o homem nasceria livre. Seria a sociedade que o corromperia, digamos assim. Mas Freud dizendo, mas alto lá. Tem uma condição primeira, uma condição primordial que determina, de certa forma, a nossa experiência, o nosso modo de viver, a forma como a gente vai lidar e vai construir a vida. Que foi o desejo anterior. Esse desejo das gerações anteriores, então, que me determinam. É um certo destino. De alguma forma, sim. Ok, Freud então é o destino que você acredita, digamos assim. Sim. Agora, ele inventa... Não tem nem como não acreditar, porque Freud, é verdade. Ao mesmo tempo, Freud inventa algo genial, que é justamente a possibilidade do sujeito retornar sobre os elementos da sua própria história, da fantasia que o constituiu, que lhe dá, sim, uma certa liberdade condicionada a esse desejo do outro, não é? E ele jamais vai poder, o indivíduo, né, esse que está sujeitado, esse sujeito, né, o indivíduo no sentido de separá-lo do corpo social, essa particularidade, ele precisa dessas determinações, senão ele não sai do seu desamparo. Ao mesmo tempo, essas determinações o fixam numa posição. Né? Além do que, se ele se libera completamente dessa determinação singular, porque isso vai permitir com que ele se insira na civilização. Essa posição particular, digamos, essa renúncia que o pai na família, a função paterna na família introduz, por exemplo, nem tudo é possível. O que não é possível? Você não pode comer a carne do outro, você não pode matar o outro, você não pode dormir com a tua mãe, né? Voltar ao útero materno, nem
a mãe pode reintegrar o produto. Então, são 3 renúncias que sustentam a civilização. Né? E que causam angústia também, né? Que causa angústia. Terrível, porque o sujeito tem que abrir mão das suas satisfações primordiais. Ok, Darlene, paradinha para os comerciais, o negócio tá bom demais. Voltamos já já, tá? Sala News hoje tentando entender ou desvendar os caminhos do destino. Pois é, essa palavra está tão presente na vida da gente, né? Nós somos as ruas, ouvir o que as pessoas pensam ou imaginam ou gostariam que fosse o destino em suas vidas. Vamos ver antes de continuar o papo aqui com a Darlene. Certamente você já deve ter ouvido falar em amor à primeira vista. Isso seria destino? Você deixa de viajar e descobre que se livrou de um acidente. Nossa, que sorte, hein? Ou seria destino? Você acredita em destino? Não acredito em destino. Acredito que a gente constrói o nosso caminho. Isso eu acredito. Acredito. Sim. Quando eu conheci o meu marido, eu tinha 10 anos. Vivemos 20 anos juntos. Amor à primeira vista. Acredito não. Acho que a gente que faz a nossa história, né? A gente toma nossas decisões e sofremos as consequências delas. Não. Porque eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu acredito que tudo vem do Senhor. Eu acredito em propósito. Porque eu acredito em Deus, né? Então eu acredito que Deus tem um propósito para cada pessoa. Acho que acredito sim. Porque cada um tá destinado a alguma coisa, né? Se Deus colocou uma coisa na minha vida e se cumprir, é um destino para mim. Sim, porque sempre tem uma coisa que espera a gente depois de cada porta da vida, entendeu? Então, se você não acreditar, você não sabe o que vai encontrar, então tem que arriscar. No caso, confiando no destino. Que loucura! Olha, eu estou perdido nessa história, porque eu também acredito que Deus esteja no comando, mas se parar para pensar que Deus defendia o destino tão bom para uns e tão ruim para outros, é complicado, né? E, ao mesmo tempo achar que Deus não te dá o livre-arbítrio, mas não é tão livre assim, que está tudo escrito. Então, a gente não vai conseguir solucionar essa questão, nem sei se ela tem resposta. Mas a gente pode abordar alguns elementos importantes. Talvez seja interessante a gente pensar que tem alguma coisa, e terá sempre na experiência humana, inabordável, incontrolável, e que não tem como, a gente imagina que a gente pode prever. Mas não é aí que entra Deus? Pois é, daí a gente constrói a ideia de Deus. Esse que seria onisciente, onipresente, né, onipotente e que poderia controlar as forças do destino. Mas aí Darlene, a gente pode... Só fazer uma pausa aqui, te interrompendo drasticamente aqui, mas olha só, porque o tempo corre, né? Se a gente aprendeu aqui com você que nós somos frutos do desejo dos nossos pais antepassados, porque eles decidiram, nós vamos nascer aqui, nascer com essa cor, porque eles misturaram entre eles, na verdade, eles decidiram tudo, até ali, então há um destino. Mais que isso. Mais que isso. Eles porque tem um inconsciente, porque isso seria alguma coisa da ordem, né, do física, que eles palpável. mesmo decidiram para a vida deles, mas tem um lugar inconsciente que a gente é para cada um. Isso marca a nossa experiência corporal, isso constitui o corpo, inclusive, mas a única e coisa o nosso que a gente próprio inconsciente. Ok, mas a única coisa que a gente não consegue domar e nós sabemos que está no destino é a morte. Exatamente. Ok. Não tem uma força superior tão grande que criou a própria morte? Então, o humano nasce com a marca da morte. Desde que a reprodução sexuada surgiu no mundo, apareceu a morte, porque os assexuados são quase que imortais, não é? Mas a reprodução sexuada introduziu um limite, né, desde o nascimento até o desaparecimento. E o homem ainda mais, porque ele se separou da natureza, ele é regido pela linguagem, então ele precisa dar um sentido, ele está separado do real, regido por ele ao mesmo tempo, mas separado dele, então a gente retorna sobre ele e tenta controlá-lo. Talvez isso que a gente chama de destino seja o real, o que na psicanálise a gente chama esse real, esse incontrolável da experiência. Agora, ao mesmo tempo, por isso que eu estava dizendo que Freud criou algo genial, é que na medida em que a gente retorna sobre os elementos da própria história, a gente aumenta, digamos assim, aquilo que seria a margem de liberdade que a fantasia produz. A fantasia me sustenta no mundo. Ela é onde se apoia o meu desejo, ainda que condicionado ao desejo do outro. Ele está ligado e relacionado ao desejo do outro sem que eu saiba. Eu ignoro isso. Muitas vezes a gente se vê repetindo algumas coisas, né, algumas escolhas, boas ou más escolhas, não importa, e a gente não sabe por quê, repetindo certos atos. Então Freud inventa uma forma de o homem poder
ampliar a sua margem de liberdade, no mínimo no que diz respeito à sua própria decisão, suas próprias escolhas, enfim, ele poder aumentar essa margem de liberdade, porque ela é sempre condicionada, né? E a ideia, a gente estava falando de Deus antes, as pessoas comentaram, não é? A ideia de Deus veio para dar conta disso. Ela é semelhante, ela tem uma lógica semelhante ao que é o pai, ou qualquer um que possa representar o pai para uma criança, quando ela se vê. Cada criança que nasce, como eu falei, repete a situação do primitivo, do homem primitivo, diante do seu desamparo, não é? Ele cria a ideia de que alguém vai protegê-lo, alguém vai ser justo, alguém vai sustentá-lo e alguém vai ajudá-lo a construir a sua própria vida. Não é? Mas até os animais... Mas é fácil a gente se decepcionar com isso, porque a gente logo vê, como muitos trouxeram, e a gente estava conversando aqui, essa ideia do Pai Todo-Poderoso e justo, a gente logo vê que ela não funciona muito bem, porque tantas injustiças acontecem, porque a ideia seria de que quando o homem avança para a moral como meio de regular e de controlar mais ou menos o destino e a sua experiência, a gente vê que as injustiças continuam acontecendo, né? O homem se decepciona, como a criança na adolescência, mais tarde ela vai se decepcionar, o pai do vizinho passa a ser o melhor, né? O dela não é, mas ela continua acreditando que tem ou o da religião. O Freud coloca algo muito interessante, que talvez a condição adulta, né, seria aquela onde o sujeito pode aceitar a sua condição trágica. A sua condição trágica é de que ele vai morrer, né? E de que ele tem meios sempre insuficientes para se proteger de si mesmo e disso que a gente nomeia o destino, que é esse imponderável, é esse incontrolável, não é? Que pode até ter traçado alguma coisa lá na frente, porque a gente pode imaginar assim que tudo está determinado, mas a gente só pode dizer que estava depois do acontecimento. Verdade. Então... Antes é impossível. Antes a gente imagina. E muitas vezes o que a gente supõe ter sido uma voz do destino que o antecipou para mim, né, é a voz do próprio inconsciente, do meu próprio desejo ignorado. E às vezes eu faço as coisas para dar naquilo, sem que eu mesmo perceba. Darlene, e até mesmo dentro dessa questão da religião, de Deus, que é uma questão muito difícil de tocar, porque nós vivemos numa sociedade que é criada dentro dos padrões cristãos, e dentro desses próprios padrões existem controvérsias, não é? Uhum. Existe também a presciência, que não é o predestino, né? Uhum. Por exemplo, tem gente que joga o destino na culpa de Deus, nas mãos de Deus. Foi Deus que quis assim. Tem gente que fala, não, Deus apenas sabe o que vai acontecer, seria uma presciência, não seria um predestino. Eu queria voltar a esses assuntos numa próxima conversa, pode ser? Pode, porque eu acho que hoje claro. eu aprendi bastante com você. Uhum. Só de lembrar que o nosso destino, na verdade, ele é fruto do desejo anterior a nossos pais e ao nosso inconsciente também, na verdade. Mas que a gente pode intervir. Que a gente pode intervir, já dá para entender o destino de uma maneira diferenciada. Exatamente. Ai, que bacana. Ok, muito obrigado mais uma vez, tá bom? Obrigada a você. Ok, paradinha. Não, agora chegou o final do programa, tenho vontade de continuar o papo aqui, mas é final mesmo. Ok, agora é parada geral. Fechou, acabou. Beijão e até a próxima. Nosso encontro diário você não pode perder, tá bom? Tchau.